Imagine você morando em Brasília e se deparar do nada com um tanque de guerra na rua. Ou ouvir do seu presidente que é fácil impor uma ditadura no Brasil. Ou ainda, sair de casa e presenciar manifestações pedindo a intervenção militar. Isso está longe de ser imaginação e faz parte da nossa realidade. Em um governo que tem mais de 6 mil militares em cargos civis, fica a pergunta que vai guiar esse vídeo. A militarização pode corromper a democracia nacional? Salve galera, eu sou a Tawane e hoje o papo é sobre a militarização do governo Bolsonaro e do Brasil ao longo da história. Já dei um spoiler pra vocês, logo na abertura, sobre o número de militares em cargos civis atualmente, que representa um crescimento de 108% em relação a 2016. Alguns, inclusive, em posições-chave no Estado com a titularidade nos ministros da Defesa, da Infraestrutura, além de funções com status de ministro da Segurança Institucional e na Controladoria Geral da União. Uma série de fatores que inclui isso que mencionei, faz muita gente acreditar que esses atos favoráveis ao governo do dia 7 de setembro, estimulados pelo presidente, não foram por acaso. E que podem ser um ensaio para um golpe de Estado. Mas, antes que você ache exagero, a gente tá aqui para mostrar o que vem levando muitos estudiosos a pensarem dessa forma e o que a militarização tem a ver com isso. Começaremos então com um episódio no início de agosto. Tá lembrando daquele desfile de dezenas de tanques de guerra da Esplanada dos Ministérios até o Palácio do Planalto? Se você não se recorda, as imagens estão aí. Coincidentemente, nesse mesmo dia, o Congresso votaria a proposta do retorno do voto impresso, que foi rejeitada. Para interlocutores do governo não restou dúvidas. O desfile foi para tentar intimidar o Congresso, fato negado pela Marinha. O jornal El País chegou a destacar que foi a primeira vez, desde a ditadura, que os tanques desfilaram na capital fora das comemorações nacionais. E muitos congressistas julgaram inadmissível que o presidente promova atitudes que se aproximem de um golpe contra a democracia. Mas a gestão bolsonarista tem outros casos que dialogam com uma ruptura democrática. Vem comigo porque, recordar é viver. Teve o presidente Mourão defendendo intervenção militar para a resolução da crise política, a defesa do poder executivo em prosseguir com comemorações do golpe de 64, ministro Paulo Guedes ameaçando a imposição de novo AI-5, presidente do clube militar dizendo que a população sente saudades da ditadura e, também o presidente Bolsonaro se colocando como a própria Constituição, além de dizer que é fácil impor uma ditadura no Brasil. Tá vendo? Eu avisei. Não é exagero a minha fala lá no início do vídeo. Imagine você morando em Brasília e se deparar do nada com um tanque de guerra na rua. O fato é que desde que, ao longo da sua trajetória pública, Bolsonaro sempre apresentou forte ligação com a classe dos militares. E não é novidade, porque em 2018 a chapa presidencial vitoriosa foi composta por um capitão reformado do Exército, o Bolsonaro e um general da reserva, o vice-presidente Hamilton Mourão. De cara, ele iniciou o governo nomeando 7 dos 22 ministros com formação militar. Até o final de 2020, militares das Forças Armadas já era um grupo com maior presença na esplanada ministerial, ocupando 10 ministérios. Tudo isso? Bolsonaro já afirmou o seu governo em montar uma gestão, em suas palavras, completamente militarizada. O estudo A Militarização da Administração Pública no Brasil, Projeto de Nação ou Projeto de Poder, do cientista político William Ozaki, trata justamente da presença dos militares no governo Bolsonaro. Como eu adiantei, 6.157 militares atuam em cargos civis no governo Bolsonaro. Em 2005, eram 996. Diante disso, uma das conclusões do estudo sobre presença de militares no governo é que é certamente uma das maiores da história brasileira de todos os tempos, de fazer inveja até mesmo aos períodos militares. E a pergunta que não quer calar, minha gente? Quais os riscos disso tudo para a democracia brasileira? Devo me preocupar com tantos militares no governo? Quem me ajuda a responder é o historiador e pesquisador João Teófilo, autor do livro Nem Tudo Era Censura. Dá um hello. A presença de militares em postos de destaque do governo é, sem dúvidas, um claro sinal do processo de erosão que a democracia brasileira vem enfrentando. Essa crescente politização das Forças Armadas brasileiras vem acompanhada de episódios que acenderam o sinal de alerta na política nacional. Não podemos afirmar, de maneira categórica, que os militares apoiarão qualquer tentativa de golpe encabeçada pelo Bolsonaro.
Este, sim, parece claro que tentará algum tipo de ruptura institucional para se manter no poder. Quanto aos militares, ainda que não tenha ficado exatamente claro como agirão, no entanto, eles se comportam de uma maneira que levanta dúvidas se estariam de fato alinhados à defesa da Constituição ou tentados a repetir sua tradição golpista. Não há unanimidade dentro das Forças Armadas em defesa de Bolsonaro, muito menos no sentido de apoiar qualquer ato golpista. No entanto, o cenário gera preocupação, porque não resta dúvidas de que Bolsonaro tem buscado instrumentalizar os militares a seu favor, e da parte destes, há quem se manifeste a favor do presidente. Bolsonaro parece querer criar um clima político para que, diante de alguma ruptura inconstitucional, os militares se vejam impelidos a tomar algum posicionamento no sentido de defendê-lo, algo que eu considero um grande risco diante da frágil saúde da democracia brasileira. O fato é que os militares têm assumido um protagonismo político que não se via há tempos, algo que pode trazer ainda mais riscos se, por exemplo, presenciarmos motins de policiais militares, como já ocorreu em um período recente. Seria, sim, uma combinação explosiva. Pessoal, pela história do Brasil, é mais do que claro que essa confusão entre postura política e postura dos deveres militares é um projeto político perigoso. Quer ver só? Um golpe de Estado é definido como subversão da ordem institucional, e o Brasil já sofreu alguns envolvendo a força militar. A gente começa logo na proclamação da República, em 1889, que foi, na verdade, um golpe militar que pôs fim à monarquia no Brasil. Esse fato marca o início de uma participação constante dos militares na vida política brasileira. Já na Primeira República, tem destaque o tenentismo, um movimento realizado por jovens oficiais brasileiros, composto, em geral, por tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o sistema político do país. O tenentismo foi responsável por lançar nomes importantes nos quadros políticos do Brasil nas décadas seguintes, e esteve diretamente ligado com a Revolução de 1930, que foi o quê? Outro golpe. A Revolução de 1930 foi um golpe de caráter civil-militar. O candidato Júlio Prestes foi escolhido presidente em uma eleição fraudada. A oposição não aceitou o resultado e partiu para o enfrentamento físico com a força de membros das polícias estaduais de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, assim como alguns setores do exército. Getúlio Vargas assumiu então o poder, terminando assim a Primeira República. Ele ficou na presidência até 1945, ano em que foi derrubado em um novo golpe promovido por militares que o apoiaram em um primeiro momento. E para fechar, o mais emblemático golpe da história brasileira, que ocorreu em 1964 e deu início aos anos de chumbo, a promessa de reformas de base do presidente João Goulart levou as elites brasileiras a uma movimentação que resultaria em um golpe de Estado, colocando os militares no poder. Voltando para os dias atuais, há quem acredite que hoje as Forças Armadas brasileiras são de uma nova geração pautada, por valores democráticos. Porém, há um movimento que acredita que esse é um perigo real à volta do autoritarismo. E a preocupação é legítima, visto que militarizar em excesso um governo é, sem dúvidas, uma estratégia arriscada e que pode trazer rupturas. E a história está aí, para não me deixar mentir. E a nossa tradicional dica para fechar o vídeo de hoje, eu venho com o livro Forças Armadas e Política no Brasil, do historiador José Murilo de Carvalho. Ele não vê condições de um golpe, no país, porque Bolsonaro não é uma unanimidade no comando das Forças Armadas. Mas há, quem defenda que a nossa democracia, apesar de viva, tá respirando por aparelhos. E você, o que acha disso tudo? Comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal e ative as notificações. Até a próxima. Reload, a gente descomplica a notícia.